Muito boa tarde, estamos começando o programa Repórter Cidadão, aqui na TV Com Pelotas, para você das nossas redes sociais e para você em especial, nosso telespectador da TV Com. Um abraço sempre apertado à equipe, ao Pedro, ao Claudiomar Albman, ao Claudionei que está na direção dos trabalhos e hoje estamos trazendo dois grandes colegas, Dr. Isnar, nosso colega de bancada sempre, um dos nossos entrevistados, Dr. Wilson Farias, que traz com ele aqui os livros que ele lançou para um bate-papo, né? O programa Repórter Cidadão, ele reflete as notícias daqui também na Rádio Princesa FM, né? Onde eu mando aqui já um abraço para nossos ouvintes da rádio e vamos começar os trabalhos. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende do momento que você vai ver aí na TV. Isnar Correia. Boa tarde vocês aí também, boa tarde, Dr. Wilson Farias, seja bem-vindo. Boa tarde, grande colega Flávio de Souza. E o nosso boa tarde sempre especial aos senhores aí do lado de lá que nos honram sempre com a presença. É sempre um privilégio estar com vocês. Estamos aqui, né, Flávio? Mais uma sexta-feira fria, então, mas estamos aqui. Mas com perspectivas de calor durante a semana, aí, 30 graus na quarta-feira. Muito bem-vindo ao nosso programa Repórter Cidadão, Dr. Wilson Farias. É uma honra recebê-lo aqui. Dr. Wilson Farias, que é membro da Academia de Letras de Pelotas e autor destes belos livros que estão aqui. Alguns deles eu tenho na minha biblioteca em casa. Bem-vindo. Bem, em primeiro lugar, é uma satisfação estar na TV comunitária, mais uma vez, e agora sob a direção do Claudiomar Albman e seu filho. Então eu digo que é extremamente importante estar aqui na TV comunitária, né? Porque a TV comunitária deve ser respeitada, deve ser, digamos assim, deve adquirir visibilidade entre a comunidade pelotense, principalmente pelas dificuldades em ter hoje algo similar no ramo da comunicação. Por isso é que eu tenho uma frase e eu vou repeti-la. Devem as pessoas de Pelotas colaborar com as pessoas que fazem comunicação em Pelotas. Por uma questão de ética, não vamos estar falando que tal jornal fechou, que as dificuldades são grandes nas rádios, né? Mas por isso é interessante nós darmos atenção para aqueles que se dedicam à comunicação e trazem os assuntos relacionados com o dia a dia da nossa Pelotas, da nossa região, razão pela qual eu, mais uma vez, repito, devem os comerciantes, devem as pessoas colaborarem para que vocês possam, digamos assim, elaborar. Eu conheço o Flávio há muito tempo. Eu era diretor do Colégio João 23 em Pelotas, lá por volta de... anos 90. O Flávio está me ajudando. E na época o Flávio era um menino, digamos assim, que estudava ali. Eu dizia para ele, tens que estudar, Flávio, porque a única coisa que pode resolver a situação, olhe bem, da pessoa que é menos privilegiada pela situação, ou seja, que é pobre, né? É através do estudo. Razão pela qual eu sempre enalteço, quando eu vou falar em meios de comunicação, não apenas da minha pessoa, não é verdade? Se eu cheguei, digamos assim, à polícia, que eu agradeço muito como escrivão de polícia, onde iniciei minha vida profissional, se eu cheguei a delegado de polícia, se eu cheguei a promotor de justiça, se eu hoje sou um advogado que dirige uma banca de advocacia em Pelotas, Flávio, eu agradeço a minha mãe, meu querido amigo Isnar, que também é oriundo do Ministério Público e por muito tempo honrou a Brigada Militar. Eu agradeço a minha mãe, a negra Nadir Farias, que lavava lá em Jaguarão, olhe bem, era lavadeira, para mandar 9 filhos para a escola. Se eu sou alguma coisa, eu agradeço-a de coração. Essas são a parte inicial do programa com o Dr. Wilson Farias, já registrando também a presença de um outro convidado nosso que está aqui conosco, Reginaldo Bassi, advogado tributarista, presidente do PDT de Pelotas,
não é? E a ideia é essa, né, Isnar? Nós estamos montando um programa um pouco diferente, com debate, com discussão, com o histórico de cada um, porque o Repórter Cidadão tem esse papel, levar à comunidade muita informação, inclusive repercutir também, sempre lembrando na nossa parceria do Repórter Cidadão, Rádio Princesa FM, né, onde também os senhores estão convidados. Esse é o objetivo, é comunicação mesmo, é informação, é debate, é entrevista, esse é o papel do Repórter Cidadão. Bem-vindo, Reginaldo Bassi, ao programa Repórter Cidadão aqui na TV Com Pelotas. Obrigado, Flávio, Farias, prazer revê-lo, Isnar, todo mundo aqui, velhos companheiros já conhecidos, né? E eu quero aproveitar a fala do Farias, porque ela é uma fala importante, né? E nesse sábado, durante o sábado letivo do Colégio Municipal Pelotense, eu acabei sendo chamado como ex-aluno, ex-gato pelado, para fazer uma fala. Eu não quero te interromper e já te interrompendo, como dizia o inesquecível, a ideia é essa aí. Inconfundível Jô Soares. Eu tive o orgulho de ser professor do Pelotense por 14 anos. Sim. Então, eu adquiri um pouco, digamos, visibilidade por ter ocupado cargos aqui em Pelotas, principalmente no combate à criminalidade, ora como policial, ora como promotor de justiça, mas em qualquer lugar que eu vá, olhe bem, aqui em Pelotas, sempre alguém Reginaldo Bassi, sempre alguém fala, olha, o professor Faria, como é que vai? Tudo bem? Eu fui 14 anos professor no Pelotense e por mais de 20 anos fui professor e diretor no Colégio João 23. E o Reginaldo Bassi tem coisas que vai ao encontro da minha pessoa. Eu era um modesto e esperançoso escrivão de polícia e na época eu atendia frequentemente uma senhora que ia lá na polícia, né, que era a Leda Bassi, que era e será sempre a mãe do Reginaldo Bassi, uma advogada de criminalista e com muita sensibilidade. Ela ia lá na delegacia e eu muitas vezes constatava. E levava pobres, se tinham dinheiro, pagavam, senão ela atendia com o mesmo vigor. Legal. É verdade, Farias. Eu queria fazer esse gancho porque nós tivemos uma infância bastante difícil em razão do legado que a doutora Leda Bassi deixou para Pelotas, né? Ela fazia defensoria pública numa época em que nem se falava em defensoria pública, né? Ela sempre atendeu os pobres, os pretos, as prostitutas, ou seja... Todos os pesos da vida? Todos os pesos da vida, né? E com a maior tranquilidade, com a maior naturalidade, ela sempre fez o melhor dela. E, obviamente, como tu acabaste de dizer, nem sempre ela recebia pelos seus serviços. Mas isso trouxe para nós, filhos, né, a consciência social, que era importante, foi muito importante na nossa formação, e principalmente para mim, e eu quero pegar a tua primeira parte aqui na fala, a educação. A gente sabia, por sermos pobres, por sermos pessoas com muitas dificuldades financeiras naquela época, na minha infância e depois na minha adolescência, eu saía lá da Vila do Sapo e depois ali da Zé do Patrocínio. A Vila do Sapo hoje é o bairro Fátima, né? Bairro Fátima, né? E eu ia a pé para o Pelotense, porque muitas vezes não tínhamos recursos, não tínhamos dinheiro para pagar o ônibus, que era o Coabipel esquerda, que passava em frente ao Pelotense, né? Só que era Santa Rosa a empresa, né? Exatamente. Da então, família Cunha. Exatamente. E nós não tínhamos recursos. Então, eu saía a pé, ia às vezes 6h30 da manhã, saía de casa, caminhava quase 1 hora para chegar no Pelotense. E eu fiz um relato lá no Pelotense da importância do Colégio Municipal Pelotense. É bom que se registre que nessa ocasião a Juscelino Kubitschek era a Vila dos Agachados. E não tinha. Não tinha nada, não tinha tráfego, não tinha como passar JK, por ali. Não tinha nada nessa época. Terminava na brigada. Terminava na brigada. Não dava para ir a pé? Não dava. Por ali, pelo menos. Sabe como é que eu fazia? Eu subia a Butuí, atravessava a Praça Coronel Pedro Osório, era uma talhadinha, pegava a Floriano, ia até o Osório, da Osório eu pegava a Bento Gonçalves e ia até
o Colégio Pelotense. Era o trajeto que tinha, né, naquele momento, que eu gostava de fazer, porque era o trajeto, digamos, mais seguro também para um menino de 11, 12 anos, 13 anos, que tinha que ir para a escola a pé. Então, realmente fazia esse trajeto. Então, e eu agradeci muito, e eu sou muito agradecido à formação que o Colégio Municipal Pelotense me proporcionou, na sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo e terceiros anos científico, como nós chamávamos naquela época, né? Porque se eu sou o cidadão que eu sou hoje, se eu tenho a formação que eu tenho hoje, e se eu conseguir chegar onde cheguei, né? Passando pela carreira de auditoria da Receita Federal, como advogado tributarista com escritório em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, sem dúvida nenhuma, eu devo isso muito à formação que eu tive de uma escola pública com muita qualidade. Não é que fosse uma escola pública boa, era uma escola pública na década de 70 com muita qualidade, que não deixava a desejar a nenhuma escola privada que tivéssemos no município ou mesmo no Rio Grande do Sul. Né? Então, realmente... Estiveram lá também professores como Platão, próprio Chiarelli. Excelente. Quando eu estava no Pelotense, tá? Isso lá por volta de... A partir de 78, nós colocávamos na universidade, juntamente com o Gonzaga, o Colégio Gonzaga, tá? Digamos, um percentual altíssimo de pessoas de Pelotas. Hoje em dia, dado as modificações, Enem, etc., principalmente na Universidade Federal e na Leiga, na Medicina, apenas 15% dos alunos são de Pelotas. Os outros alunos são de outros estados. Existe um detalhe, um pormenor, Isnar, que ficou registrado na minha vida. E eu tenho um livro que fala dos tópicos da trajetória de Wilson Farias como delegado, promotor de justiça e advogado. E eu pensei algumas coisas importantes e coloquei no livro. Certa feita, Isnar, olhe bem, e aí tem uma reflexão que tu podes, inclusive, aprofundar se quiseres. Às vezes, o sistema de persecução penal, e eu coloco dentro desse pacote, polícia, judiciário e Ministério Público, também pratica equívocos. Certa feita, a mãe do Reginaldo chegou para mim e disse assim: Wilson Farias, pedistes a preventiva do fulano de tal, lá da Vila Bom Jesus, lá. E ele não foi o autor do latrocínio. Eu disse, mas como, Leda? Eles confessaram, ele e o grupo dele confessaram a prática do delito. Dizeram assim, não, mas o verdadeiro autor está solto, tá? Investiga bem isso aí, te aprofunda. Bem, na realidade, olhe bem, um cidadão saiu de um bar e vinha caminhando na vila, na madrugada, sei lá, tarde da noite. 3 meninos que estavam bêbados assaltaram-no e pensaram que tinham matado. Agrediram a vítima, né? E tomaram alguma coisa da vítima, e alguma coisa que eu digo, um dinheiro, e saíram, certo? Bem, acontece, olha bem, que mais 2 indivíduos tinham, depois desse primeiro assalto, também assaltaram. O velho não morreu no primeiro assalto, ele morreu no segundo. E esses 2 é que foram os autores reais do latrocínio. E aqueles meninos que confessaram estavam bêbados ao assalto, foi atribuída a culpa a eles. Se refez o inquérito que já estava com o Ministério Público, e os primeiros foram denunciados por tentativa de roubo e os outros 2 por latrocínio. Então, olhe bem, o sistema pratica equívocos e muitas vezes nós temos que analisar muito bem isso aí. É verdade. Nesses anos de polícia, inclusive, eu não sei se agora atual colega também como promotor, né, lembra? Mas eu tirava plantão quando tinha um praça da brigada nas delegacias, ali onde você era escrivão. Ali na Professor Araújo com na Professor Major Araújo. Cícero. Ainda o prédio existe lá. Eu ainda lá com 19 anos, gurizão, e eu gostava de ir para ali porque ali eu levava os livros e estudava, porque eu queria entrar para o curso oficial. E eu não tinha o 2º grau completo, então ali eu estudava. E ninguém gostava de ir para ali, mas eu gostava de ir para ali, né? Então... Ali tu tinha aula teórica e prática. Isso, às vezes
O Nunes, lembra do Nunes? É. O Nunes me tomava os pontos ali. O Gordinho Nunes. O Gordinho Nunes, gente Nunes, finíssima. Então, é muito bem lembrado esses equívocos que o sistema comete, né, colega Wilson Farias, doutor Wilson Farias. O Isnar, ele saiu, iniciou a sua vida como policial subalterno, mas depois chegou ao oficialato da Brigada Militar e depois, através de concurso, né, Isnar, fosse para o Ministério Público, né? Sim, porque desde 88 não tem mais promotor nomeado, né? Concurso mesmo. Desde 1988, olha só. Programa Repórter Cidadão, estamos aqui com a presença de Wilson Farias, né? Promotor aposentado, foi delegado de polícia, foi escrivão. Atualmente advogado. Atualmente Colega está do Dr. Bassi, advogando aí, Dr. Isnar. e é membro da Academia de Letras. À minha esquerda, pela esquerda, doutor Reginaldo Bassi, tributarista. E as histórias deles se cruzam, né? Todos os três convidados aqui. O Isnar não é convidado, o Isnar, na verdade, ele é um dos entrevistadores, ele entrevista. Mas sempre tem muita coisa para contar e acaba sendo entrevistado. E eu acabo entrevistando todo mundo, até o entrevistado. Até o que entrevista, eu entrevisto também. Então não tem... Né? Então é só para lembrar para você, né? Programa Repórter Cidadão, aqui na TV Com Pelotas. E também repercutindo na Rádio Princesa FM. Então a gente vê esses equívocos aí, aliás, temos o equívoco atual emblemático aí, né, dos 1.000 e poucos presos do dia 8, né? É o absurdo dos absurdos dos absurdos. E ainda tem gente presa lá, absurdamente presa, e ainda gente que aparece até nos vídeos, né? Segundo se sabe, nem denunciada ainda, né? Estariam soltos aí. Eu não participei da investigação, não sou mais promotor, né? Aposentado, né? Então, também advogado, né? E o que a gente percebe, que a gente conhece, é o que a gente vê na televisão. Mas aquilo ali é uma coisa totalmente descabida para o ano de 2023, né? Aí, 30 anos depois da Constituição Cidadã, ainda a gente vendo pessoas do Brasil presas por manifestar uma indignação, digamos assim, que há uma lei expressa dizendo que isso não configura crime, e pessoas dessas ainda continuam presas, né? Então, equívocos acontecem, colega. E continuam acontecendo. Olhe bem, esse caso agora, eu diria, hoje eu vi uma entrevista de Sua Excelência, o ministro Barroso, que vai ser o próximo presidente do STF, né? Que ele até me entusiasmou, porque ele disse que vai buscar, digamos assim, a serenidade, né, do Supremo Tribunal Federal. E por que eu digo a serenidade? Olhe bem, diante da polarização política que envolveu o Brasil nesses últimos tempos, não é verdade? Eu parto de uma premissa que eu julgo extremamente interessante. Olhe bem. E isso se apanha nos bastidores. Eu estava no Congresso de Fortaleza, tá? E naquela época, eu falei com gente ligada, gente do Ministério Público, principalmente procuradores da República, né? E eles disseram que através das redes sociais havia, olha bem, havia muitas agressões a familiares, inclusive, de ministros do Supremo. Já tá? naquele momento. De ministros do Supremo, que que aquilo vinha, digamos, criando problemas no judiciário, tá? E eu me lembrei de uma façanha. Sempre que um delegado de polícia, tá? Ou melhor, sempre que um policial tinha alguém da família, ou ele mesmo agredido, quando eu chegava na delegacia de manhã, eu já sabia do fato, olha, mataram um policial. Então, o ambiente ficava tenso. E a primeira reação dos policiais é dizer que iam ao encontro do assassino do policial. Olhe bem. Então, eles agiam, claro, que num sentido de, até certo ponto, de quererem vingar-se. E eu sempre parti do pressuposto, né, de que bandido bom é bandido preso e não bandido morto. Eu nunca parti dessa premissa. Tem muita gente
que defende a tal de bandiolatria. Me ajuda, Bassi? Bem, eu não fico nessa corrente. Bem, o Supremo Tribunal Federal, ele diante dos fatos que aconteceram em 1º de janeiro, porque teve muitas pessoas que realmente praticaram, digamos assim, delitos, né? Invasão a prédios públicos, digamos, agressão ao patrimônio público, uma série de delitos, né? E aí delitos aqui foram inseridos no Código Penal numa substituição à Lei de Segurança Nacional. Tá. Mas é evidente que naquela reação após aqueles fatos desagradáveis, começaram, como o Snar colocou muito bem, e eu falo claramente, prisões de tudo que é jeito, não é verdade? Mas agora... Prisões de pessoas que nem sequer estavam no ambiente. Sim, mas agora, olhe bem, agora, na formalização das denúncias, né, os juristas começaram a argumentar de que as prisões, o Snar conhece muito bem, porque foi promotor, elas devem ser individualizadas. Na formalização da peça vestibular, da peça que inicia o processo, não existe uma individualização da conduta, o processo passa a ser nulo, não é verdade? E então, agora, através do Procurador-Geral da República, através do Ministério Público Federal, para muitas pessoas está sendo proposto aquilo que se conhece no dia a dia por acordo de não persecução penal, que está dentro da negociação do direito penal. Porque o direito penal, não apenas no Brasil e no mundo, ele teve, digamos assim, uma retomada violenta. Assim, porque em todos os lugares se chegou a alguma conclusão que não deve se colocar, deve se deixar a prisão para crimes. Por exemplo, os traficantes devem ser presos? Acho que sim, devem ser presos. Os homicidas devem ser presos, não é verdade? Os latrocidas devem ser presos. Agora, tem condutas, não é verdade, que não adianta tu colocar na prisão, porque tu estarás criando monstros no dia a dia. Porque uma coisa, Reginaldo Bassi, eu quero deixar bem claro. Nós não vamos resolver o nosso problema, nosso sistema de presos, nosso regime carcerário, enquanto nós não cuidarmos das prisões, né? Nós temos que verificar e constatar o seguinte: aquela pessoa que foi eventualmente retirada do convívio social e levá-la para a prisão, nós temos que ter uma olhada, né? Um olhar para a ressocialização. Wilson, porque se nós não chegarmos a essa conclusão... Te interromper. Porque tu começa a ilustre fala comentando sobre o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, sim, que pode ser o ministro... será Barroso. Será? E ele vem com essa fala aí de pacificação. Para lembrar você, telespectador, esse é o ministro que disse perdeu Mané, né? Então eu quero passar a opinião para o Reginaldo Bassi, que vai ter aqui um olhar jurídico e também político, né? Porque o Reginaldo tem um partido que integra a base do governo e depois, logo após, a opinião também do Snar aqui. Mas e depois a minha. E voltamos porque o Wilson é mais do que um entrevistador, ele é um palestrante. Ele entrou, começou pelo Barroso e já estamos lá na questão da questão da individualização das prisões que até agora não aconteceram. Eu tenho, por exemplo, uma opinião do que está acontecendo de fato. Olha, vocês vão manter essa galera presa, depois realmente, como disse o Dr. Wilson Farias, esse processo vai ser todo anulado, mas o importante é que aqueles que nós queríamos que estivessem presos, estão presos. E quando for anulado, aqueles que deveriam ser presos não serão, porque o processo foi anulado. E esse é um olhar aqui do jornalista, daquele que não entende nada dessa questão jurídica, como esses três senhores que estão aqui. Agora, na minha modesta opinião, é isso. Eles sabem que estão incorrendo em erro.
como sabem que incorreram em vários erros, sim, em relação ao processo do Lula, mas também sabiam lá adiante que seria anulado. E deu no que deu, sem fazer juízo. Agora, tá claro, tem pessoas presas, idosos presos, inocentes, pessoas que não estavam. E aí vem o papel da mídia, né? A Globo só bate numa tecla. O chicote que bate no Francisco não é o mesmo que bate no Chico. E isso muda toda a concepção do cidadão, da cidadã, do que a gente está discutindo, porque a Globo mente descaradamente, me desculpa. Pode ter grandes vantagens, pode falar grandes verdades, mas também mente. A Globo tem lado, tem posição. E na minha modesta opinião, isso atrapalha até os próprios processos. Até, quem sabe, até a visão de um ministro. Mas não quero falar demais, não quero me alongar. A ideia do programa é todo mundo falar e muito, tudo isso em 1 hora por enquanto. Né? Talvez a gente passe o programa para depois, para ir um programa de 3 horas de debate. Reginaldo. Bem, esse é um assunto extremamente delicado, porque ele tem a ver com a nossa democracia. O ativismo político do Poder Judiciário é o que pode existir de mais daninho numa sociedade organizada de forma democrática, né? Em tese, o Judiciário ele deveria ser imparcial, ele não deveria se imiscuir nas questões de ordem política que deveria estar no âmbito do Poder Executivo e do Poder parlamentar. No entanto, no Brasil, nos últimos anos, o que a gente vem percebendo é um excesso de poder do Supremo Tribunal Federal. Esse ativismo político, ele se dá não só nas questões de ordem político-partidária ou ideológico, mas se dá também na ordem de questões importantes para a sociedade, mas que são julgadas não pelo viés do direito. Né? Ou seja, muitas vezes o conjunto da sociedade, e aí eu estou aqui como tributarista, me colocando de forma muito clara, não é uma questão partidária ou ideológica, uma questão tributária, que de alguma forma pode afetar economicamente o governo de plantão, o Supremo toma uma decisão, né, muitas vezes política, sem nenhum embasamento jurídico favorável à União ou favorável aos entes públicos, mesmo que isso seja contrário ao que está escrito na lei. Ao invés de interpretar a lei, ele alega, inclusive, que tal decisão, se tomada a favor da sociedade, poderá causar prejuízos econômicos ao Estado brasileiro, à sociedade brasileira, e aí ele exerce um poder para além daquilo que ele está constituído. Ou seja, que é o poder político, imiscuindo-se em questões políticas e deixando de tratar a questão na ordem técnico-jurídica. Praticando desvio de poder. E aí, obviamente, ele acaba, inclusive, querendo, mais aí no campo político agora, suprir determinadas lacunas que a lei não tratou, porque o Congresso Nacional assim não o fez, e ele tenta suprir essas lacunas, ao invés de encaminhar ao Congresso, senhores deputados e senadores, nós temos uma lacuna, por favor, analisem essa matéria e decidam o que é melhor para o país. Não, ele toma para si a responsabilidade política de dizer o que é melhor para o país. Exemplificando o caso, essa grande discussão que envolve a descriminalização das drogas. Era isso que eu queria falar. É uma matéria, digamos assim, que deve ser decidida, no meu ponto de vista, pelo Congresso. Né? Somente no Congresso. Aquele caso também que envolveu o salário das enfermeiras também, né? É uma decisão. Acontece o seguinte, algumas são monocráticas, Congresso muitas vezes assim? é omisso, né? Não, o nosso Congresso não é apenas omisso, doutor Farias. O nosso Congresso está muito fragilizado, porque lamentavelmente, né? Eu não estou aqui entrando em direita, esquerda ou centro. Lembremos que nós tivemos na década de 60, 70, 80, grandes homens de direita. Paulo Brossard. Pensadores de direita. Paulo Brossard, queria lembrar. Vamos lá, o Campos Neto. Quem tu lembras, né? Como é que é o nome dele? Eu ia dizer o Paulo Brossard mesmo. O Paulo Brossard. Grandes homens de direita que pensavam como direita, eram direita, mas tinham
tinham estofo, tinham conhecimento. O que nós estamos diante hoje de um congresso... Aquele que é o tio, de um congresso, que é o tio desse que do está no Banco Central é Francisco Campos? não era Francisco, não é Francisco Campos. Esse é Campos Neto. Esse é Campos Neto. Neto daquele. Neto daquele. Exatamente. Esse era um homem de direita, porém um homem com conhecimento, com embasamento. O que me dá medo, e que assusta talvez o país hoje, é o nível do Congresso Nacional que nós chegamos. Homens de direita sem nenhuma concepção de direita, sem saberem o que é um livre mercado, sem conhecerem o que é o liberalismo econômico, sem conhecerem as teorias mais simples. Não, se você perguntar para 90% das pessoas eleitas, né, quem foi o pai da economia ou do liberalismo, Adam Smith, eles nunca leram Adam Smith, eles não sabem que existe esse pensador, eles não sabem nem que a economia se divide em economia clássica, neoclássica, keynesiana e marxista. Eles não têm noção do conhecimento. Olhe bem. Aí quando o professor da UNB chega e diz para aquela deputada, a senhora só consegue fazer um recorte da sua realidade a partir da sua cognição. O que ele está dizendo? A senhora só consegue interpretar aquilo que a senhora conhece. E como a senhora conhece muito pouco ou nada, a senhora não consegue interpretar nada. Programa Repórter Cidadão, eu vou chamar um breve intervalo e já retornamos. Já retornamos, porque o debate tá bom, a discussão tá boa aqui. Até já. Partido Progressista, um partido de história, de vitórias, mas também vice-presidente nacional do Partido Progressista, em um evento em Pelotas de homenagens, criação da galeria do Partido Progressista, com a história do Érico Ribeiro, ex-deputado federal, grande líder, também Mansur Macruf e outros tantos. São Bernardo, bem-vindo a Pelotas. É sempre muito bom e muito gratificante, Flávio, estar aqui em Pelotas para comemorarmos primeiro a entrega da sede do nosso partido, uma galeria Érico Ribeiro, registrando em fotos a vida, a história, o legado de Érico Ribeiro para Pelotas, para a região sul, enfim, para o Rio Grande. Honra-me, sobretudo, ter o Érico Ribeiro como um amigo, como deputado estadual, deputado federal, meu colega numa eleição para governador do estado, vice em 1994, vim aqui trazer esse abraço ao Érico, ao Mansur Macruf, entregando a medalha Mérito Progressistas a esses dois líderes, e juntamente com o Petro Júnior, nosso prefeito, já recebeu. Por isso eu estou muito feliz, agradecido, desejo um povo de Pelotas muita saúde, muita paz, muita alegria, se construa um futuro cada vez melhor para esse município. Celso, saímos de uma campanha que, na minha modesta opinião, foi vitoriosa porque mostrou uma proposta verdadeira para o Rio Grande do Sul, uma coligação que teve a participação de grandes amigos. Quero lembrar aqui em memória o Etir Oliveira, que fez grande agora... amigo, querido amigo, parceiro de Deus. Já estamos no ar. Você assistiu agora uma entrevista com o Celso Bernardi, né?
O Partido Progressista fez um evento esse final de semana em Pelotas, onde Érico Ribeiro foi o principal homenageado com a criação de uma galeria de fotografias. Também o vereador Mansur Macluf recebeu uma medalha emérita do Partido Progressista, 40 anos de vereador, e o Érico Ribeiro também foi um dos homenageados. Então nós fizemos essa cobertura, essa externa, né, nós estamos cobrindo aos poucos todas as atividades de todos e qualquer partido político que tenha. Inclusive convidamos o Reginaldo Bassi para falar sobre a sua atividade também no final de semana. Mas eu quero aqui rapidamente apresentar um dos nossos primeiros aí incentivadores com apoio cultural, né? O João Montes. Imagem no João aí, por gentileza, né, nos prestigiando. O João é o responsável pela Estilos, local protegido. Olha, ronda residencial, comercial, predial, portaria e zeladoria, monitoramento de câmaras e alarmes. E o João veio aqui informar para nós que tem aí uma baita promoção para idosos, né? Num outro programa ele vai falar sobre esse trabalho aí, que eu acho que é bem interessante. Falar e dar segurança a idosos, principalmente à noite. O contato do João anota aí, 991236426. Esse é um dos contatos do João e também através das nossas redes. Você vai poder localizar o João assistindo também pela nossa rede social, né? A participação, mais uma foto aí do nosso apoiador cultural, João Montes, que está aqui conosco, prestigiando, já sabe. Você vai ouvir falar agora bastante nessa parceria aqui. O local é protegido pela Estilos. Nós também somos protegidos pela Estilos. Obrigado, João, por essa visita. E vamos retornar ao programa. Você assistiu agora a entrevista aí já com o nosso colega, amigo aí, o Celso Bernardi, que esteve em Pelotas. Eu quero retornar ao programa e ao debate que nós estávamos, que é muito importante, né? Nós estávamos falando sobre a posse de drogas. Eu vou passar para o Isnar abrir essa rodada de conversa aqui. Isnar. Pois então, colega Flávio, eu estava comentando aqui que agora quando eu vi mais um voto lá do Supremo Tribunal Federal a favor da descriminalização da maconha, e aí eu até fui conferir, por isso que eu tenho na memória aqui o inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal, que fala que cometem esse mesmo crime de tráfico de drogas todas aquelas pessoas, principalmente autoridades, evidente, que podendo evitar o crime se omitem. No meu modesto modo de ver, aqui como promotor aposentado, entendo que os ministros do Supremo estão cometendo esse crime. Porque, como muito bem disse ainda agora aqui o Reginaldo Bassi, essa discussão da descriminalização até pode ser válida, mas jamais no âmbito da justiça. Isso é para o âmbito do Congresso Nacional, lá que são os nossos representantes. Nós votamos nas pessoas dos deputados e senadores. Eles é que nos representam, nós os elegemos para que eles estudem lá o que é melhor, o que é pior, ainda que não seja melhor para uma minoria, né? No que respeita a leis. Não é o Supremo. O Supremo não tem legitimidade, ninguém votou em ministro do Supremo, né? E o que mais me preocupa, Flávio, doutor Wilson e doutor Reginaldo Bassi, é que nós estamos aí à beira de troca da presidência do Supremo Tribunal Federal e vamos ser lá o doutor Luiz Roberto Barroso, que todos nós sabemos que aquele cidadão que era amigo do médium, aquele lá, né, João de Deus, foi defensor. Isso não é um demérito, gente. Ser defensor de um bandido não é demérito nenhum. É o papel do advogado. É o papel do advogado. O problema está no que disse o doutor Luiz Roberto Barroso. Ele defendeu César Battisti, assassino confesso. É um direito, aliás, é um dever da gente, advogado, defender o preso, né? Por isso que a gente recebe honorários, né? Não é pagamento, né? Tem uma frase, né, que ela se coloca muito bem. O advogado, ele não defende o assassinato em si, ele não defende o estupro em si, ele defende os direitos constitucionais da pessoa que está sendo acusada. Então, no Até a prova ao contrário, ele ainda é inocente. Isso está na Constituição também, exatamente. Então, o que me preocupa, com respeito ao doutor Luiz Roberto Barroso, é que quando ele fez a defesa lá diante do Supremo desse cidadão César Battisti, assassino confesso, esse ministro disse que o César Battisti o havia convencido de que era inocente. Eu aqui que fui promotor, que fui polícia, fui promotor, 42 anos aí, né? E advogo, isso me deixa muito perplexo.
E depois outros eventos pelos quais passou o doutor Luiz Roberto, a participação num evento de como se ver livre de um presidente, a participação naquela afirmação lá que ainda que seja de brincadeira, não é brincadeira, eu fui promotor, não é brincadeira que uma autoridade faça, de que a eleição não se ganha, se toma, né? Essa aí, e para encerrar, ele foi o primeiro voto para descriminalizar a maconha, que é o que me lembro, é do doutor Luiz Roberto. Então isso me preocupa demais. Interessante, porque o Battisti, lá na Itália, confessou, e eu acho que o isso Luiz aí Roberto é que Barroso, virou um problema, né, para quem defendia. E o né? Roberto às vezes não dá tempo do advogado se retirar do processo. Mas, Isso é que me preocupa. Flávio, é bom que a gente tenha claro que o fato dele ter confessado em nenhum momento ilide a necessidade do advogado. Aliás, ele só pode ser julgado se advogado tiver. Se não tiver defesa, pior que tenha sido crime, sequer pode ser julgado ou levado a julgamento. Olha seria bem, cerceamento de defesa? O Estado não pode? Seria cerceado. Olha bem, o Estado paga muito bem, até porque eu acho que as profissões devem ser bem remuneradas. O Estado, seja em âmbito estadual, os Estados-membros, ou em nível federal, a Defensoria Pública e a Defensoria Pública Estadual, são muito bem remunerados, ou seja, eles ganham salários de juiz e de promotor para defender as pessoas menos privilegiadas. Então, o próprio Estado reconhece que num Estado democrático de direito sempre tem que haver a figura do advogado. Está na Constituição a garantia lá da defesa, né? Mas então, para finalizar, Flávio, me preocupa muito essa afirmação que o doutor Luiz Roberto Barroso fez de que o César Battisti convenceu ele de que era inocente. E a gente sabe, quando a gente defende um acusado, né? Em tese, os ministros também erram. Olha, o Paulo Brossard de Souza Pinto, que eu convivi com ele, que fez inúmeras palestras aqui na nossa Faculdade de Direito, aí o Cleiton Rocha é responsável por isso, e muitas vezes foi o Cleiton que o convidou. O Paulo Brossard tinha uma frase célebre: o Supremo pode errar por último. Todo mundo pode errar. O Gilmar Mendes também repetiu isso há pouco tempo atrás. Mas a verdade é assim, gente. O Supremo Tribunal Federal, agora, presentemente, nós temos essa alegação de que o Supremo é o último a errar, né? Mas o Supremo existe para não errar, para não haver erro. Por isso é Supremo. Né? Para isso é Supremo. E eu lembro assim do colega colega Reginaldo Bassi, quando eu entrei para a faculdade, lá 50 anos atrás, aquele Supremo que havia na ocasião, lá Sidney Sanches, Francisco Rezec, Carlos Veloso, que eu lembro aqui, para a gente, aquelas pessoas eram uns verdadeiros deuses. Agora não, pessoal. Mas eles também tinham um comportamento diferenciado. Totalmente diferenciado. Olha bem, eu quero abrir um diferenciado. parênteses aqui, porque quando eu introduzi o Barroso, dizendo que o Barroso deu uma declaração para a grande imprensa, dizendo que ia ouvir a sociedade, eu vi com bons olhos essa última declaração dele, porque com tristeza eu vi ele também dizer na grande imprensa anteriormente que haviam derrotado o Bolsonaro, mas não o bolsonarismo, né? Isso aí me deixou... preocupante. Então é isso também que eu queria falar, colega Wilson, porque assim, o senhor Luiz Roberto Barroso já falou muita coisa que não é lícito para uma autoridade falar. Que uma autoridade não pode falar. Como você disse, você foi escrivão, foi delegado, foi promotor, eu também. Mas eu quero aquecer o debate. Né? Eu quero fazer uma pergunta ao Reginaldo Bassi. Quem derrotou o bolsonarismo? Foi o PDT com aquela ação de pedido de impeachment? Não, acho que não. Só para provocar. O Bolsonaro perde a eleição para ele mesmo. Vamos Correto. ser muito franco. Vai ao encontro do que eu digo. O Bolsonaro perdeu... Olha bem, eu não votei no Bolsonaro. Eu tenho a humildade de dizer aqui. Mas eu diria o seguinte, que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Aqueles factoides de Roberto Jefferson, a Zambelli, nos últimos 10 eleições, tudo colaborou. Eu quero essa resposta aí do si mesmo. E acho, claro, que o PDT entra com uma ação
né, junto ao Supremo Tribunal Federal, pedindo a inexigibilidade por uma série de razões que foram apresentadas. Inexigibilidade, eu falei impeachment equivocadamente. Não é impeachment, né? Inexigibilidade, está inelegível, né? E, obviamente, o PDT fez esse movimento, e, claro, como partido de oposição que foi ao longo do governo Bolsonaro, e alguém teria que fazer, e o PDT fez. Agora, não é isso. Eu acho que o Bolsonaro perde a eleição, não o bolsonarismo. Bolsonaro perde a eleição para ele próprio, né? Ele cria seus próprios fantasmas, seus próprios obstáculos, né, que depois não consegue transpor. O Centrão seria um fantasma no governo Bolsonaro? Quem? O Centrão teria sido um fantasma no governo? O Centrão é um fantasma em qualquer governo, né? Então o Centrão é um problema da política brasileira. Eu diria que é o que tem de pior na justiça brasileira. Agora, esses problemas, eles não são só do Brasil. Você veja que agora, nas primárias da Argentina, a extrema-direita da Argentina saiu, na verdade, num país eminentemente de esquerda, onde o peronismo há muito tempo das cartas na Argentina, o prefeito de Buenos Aires, né, que é da extrema-direita, né, saiu nas prévias, foi o... E vai se eleger. O que é um problema, né? O que é um problema, porque parece ser também uma pessoa que não estaria apta para ocupar o cargo, mas isso parece que... O que acontece? A reação popular, ela é uma reação que muitas vezes nós desconhecemos as motivações, né? O que se parece aqui com o bolsonarismo, agora voltando, Bolsonaro perde para ele mesmo. O bolsonarismo, se será ou não derrotado, eu acredito que não é uma decisão do Barroso, nem uma frase dele de efeito, né? Nós derrotamos o bolsonarismo, eu acho que não é. Acho que é uma questão política que vai avançar. Obviamente que a gente está vendo agora tudo aquilo que a Rede Globo fez contra o Lula lá atrás, né? Em relação a Atibaia, em relação àqueles apartamentozinhos de Coab, que eles chamavam de triplex, que nada mais era do que 3 apartamentozinhos sendo juntados. Vai me dizer que eram 3 gaiolas. E aquilo acabou botando o Lula na cadeia, né? Durante quase 2 anos o Lula ficou preso por causa de uma bobagem, de erros cometidos dentro de um processo judicial que hoje, quando a gente analisa, a gente vê que realmente não tinha nem pé nem cabeça. Então, a gente nem sabe se isso foi feito de forma proposital ou não. Isso é pior. Não, disso tudo é pior. E se deixou de lado para condenar de forma assodada o ex-presidente Lula, se deixou de lado corrupções que tinham processos de corrupção que tinham amplas provas, né? Se abandonaram esses processos para ficar focado em 2 processos que não tinham nada. Agora é a vez das joias, né? De novo, possível se brincar, vai o Bolsonaro e a Michelle para a cadeia por uma questão de joias que foram vendidas, não foram vendidas, ou não é, quer dizer, daqui a pouco, esse é o judiciário que a gente brinca. O judiciário. Agora, olha bem, no dito popular, o cara chega e pergunta, ei, tudo jóia? O cara diz, não, metade é relógio. Mas acontece que isso já aconteceu no governo anterior. Olha bem, eu tenho algumas posições, até vou exteriorizar uma, fique à vontade, que alguma modificação é interessante fazer na Justiça do Brasil. Há 2 anos eu estava no México, participando de um congresso dirigido pela Academia de Roma, onde sou egresso, e também pela Universidade de Granada, onde tive a felicidade de doutorar-me em Direito Civil e Penal num trabalho interdisciplinar que envolve a vitimologia. Eu estava no México e o guia, olhe bem, o guia que nos levou à Suprema Corte para nós fazer uma visita, eu observei que esse guia, o guia, uma pessoa comum, era um professor comum, ele era muito familiarizado lá. Aí eu não resisti, porque ele estudava com todo mundo, conhecia todo mundo, pô, esse cara, né? E ministros o cumprimentavam. Eu perguntei, por gentileza, o senhor já foi ministro? Ele disse, não, eu apenas fui assessor, com muito orgulho, de um ministro que cumpriu o seu tempo de 10 anos e voltou para dirigir a sua banca de advocacia nos Estados Unidos e na Cidade do México. Ou seja, para mim,
até para flexibilizar o posicionamento jurisprudencial, né, de temas constitucionais, o Supremo, para mim, devia ter um mandato. O que tu acha, Rosinaldo? 10 anos, eu sou 15 favorável. anos? Eu acho que a vitaliciedade te traz uma acomodação absurda. Perigosa. Perigosa, sobre todos os aspectos. Então, eu sou favorável que se tenha um mandato. Não consigo entender como é que alguém aos 40 e poucos anos chega ao Supremo para se aposentar aos 75 anos. Fica 27 e anos, tendo no votado caso em do... tudo que é concurso, até para delegado. Então, assim, não... Mas eu queria ir além. Eu queria ir lá nos Estados Unidos, Nem vou. onde o promotor público é eleito através do voto em algumas federações Então, americanas. assim, me parece que nós poderíamos, primeiro, que o Supremo precisa ser oxigenado de tempos em tempos, né? Para isso, o mandato teria um papel importantíssimo. Segundo, nós teríamos condições de ver fora do Supremo aquelas pessoas que não conseguiram corresponder à expectativa, né, de ser que não tiveram um uma magistrado, avaliação, assim, né? um magistrado do superior no país. Então, eu acredito sim, eu acho que seria uma boa... Acho que o Poder Judiciário, doutor Farias e doutor Isar, me permitam, precisa passar por uma reforma profunda. Isso Profunda. Aí. Não é apenas o Supremo Tribunal Federal. Toda os nossos tribunais, toda a justiça, nós estamos ainda com uma justiça extremamente mal posta, eu digo. mal colocada, ainda muito vinculada a um Estado patrimonialista. Então, assim, nós precisamos desvincular esse Estado patrimonialista que, na verdade, fundamenta o Poder Judiciário brasileiro. Então, nós precisamos entender que as pessoas não podem... Quer dizer, um juiz não pode ser aposentado depois de vender uma sentença recebendo o seu salário de forma integral. Isso é uma ofensa ao cidadão brasileiro. Que trabalha isso. Que trabalha e sustenta esse senhor que, ao cometer um crime no exercício da sua profissão, simplesmente... Essa afirmação... Beneficiado. Essa afirmação tua, ela, digamos, não é totalmente... Mas ela tem equívocos. E eu vou te dizer por quê. Deixa eu explicar. Quando o juiz pratica um crime, uma conduta criminosa, por exemplo, pratica um peculato, certo? Ele perde a função e perde seu salário. Mas há condutas, olhe bem, que eles analisam no campo administrativo, que ela às vezes se confunde, né? Então tu não está totalmente equivocado. Não, eu não estou equivocado, porque até onde a gente conhece da experiência, da prática, na prática se aposenta o juiz. Eu conheço um juiz um ex-juiz, no Rio de Janeiro, que está aposentado, passa na praia o dia inteiro recebendo os salários. Sim, né? Então, assim, Marta Rocha, acho que era o então nome, nós temos muita gente hoje no Brasil que, infelizmente, essas condutas, elas precisam ser repensadas. A mesma coisa, a questão dos militares, suas filhas, né, que não casam para poder receber mas aí isso me permite uma parte, né? Aqui, então, doutor. assim, nós temos uma série de excrescências de um modelo, né, que não é um modelo democrático, é um modelo ainda decorrente, mesmo com a Constituição de 88, de um Estado patrimonialista. Um Estado que protege aqueles que, de alguma forma, estão na estrutura ou estiveram na estrutura estatal. Mas ele não protege o João Montes, que é um empresário, que é liberal, que corre riscos. Ele não dá nada. Se ele quebrar o negócio dele, problema dele, ele que se vire. Para debate. Se ele não tiver como alimentar a família dele, problema dele. O Estado não está nem aí para nós. Para debate. Uma parte do Senado vai contestar. Para determinados segmentos do Estado brasileiro, em razão desse pensamento, desta filosofia de estrutura patrimonialista que nós temos como herança desde os séculos XVI, XVII e XVIII, sem dúvida nenhuma, o Estado brasileiro precisa passar por uma reforma profunda. E aí eu coloco civis e militares, todos precisam realmente repensar. O Estado brasileiro precisa ser repensado, porque senão nós vamos continuar reproduzindo situações que são extremamente difíceis e que, obviamente, nos deixam como cidadãos
haver navios, né? Quer dizer, eu não posso fazer nada contra situações que são injustas, porém são moralmente... legais, mas imorais. Totalmente imorais, são moralmente duvidosas, vamos colocar assim, para não fazer uma afirmação definitiva, mas são moralmente duvidosas, mas legais. E aí a gente acaba vendo provimentos judiciários ajustando remuneração, a gente vê decretos fazendo isso, quando na verdade deveriam ser feitos por lei, né? E na verdade não são feitos. É isso. Verdade. Mas olha só, eu queria fazer a parte meu aqui, era especificamente sobre as filhas de militares e as pessoas que acumulam as famosas FG, função gratificada, CC, cargo em confiança. No estado do Rio Grande do Sul nós temos pessoas que ganham mais de 100 mil por mês. Isso é ilegal e é inconstitucional. A Constituição Federal deixou isso bem claro lá em 88. Aí todo mundo perdeu. A Justiça, especialmente o Supremo, o nosso Tribunal de Justiça aqui, mandou voltar tudo, ao arrepio da Constituição Federal. Então a lei já existe, o que está errado aí é a nossa Justiça. E agora para entrar... Doutor Isnar, só um pouquinho. Nós temos desembargadores no Brasil, principalmente estaduais, está sentado, né, Flávio? Que ganham até R$400 mil por mês. Temos desembargadores que ganham 200, 300 mil reais por mês direto, no Rio de Janeiro. Eu tenho a lista lá. Então, assim, tens a lista. Então, eu não estou falando aqui nenhuma inverdade. Temos pessoas, tu sabias disso, João? Que tem desembargadores, aposentados ou não, que chegam a ganhar 300, 400 mil por mês num país miserável como o nosso. Agora, é uma coisa muito, muito estranha, né? Porque não podia ter. Então, assim, ó... Mas aí, de novo... A estrutura do Poder Judiciário, que permite determinadas situações que, obviamente, deveriam ser espancadas, né? Retiradas do poder, ali, escondidas do Poder Judiciário. Então, o que eu queria dizer justamente, nós temos um país aí de terceiro mundo, um judiciário de terceiro mundo. Aliás, esses dois Supremos que tem no Brasil é coisa de terceiro mundo. Nós temos dois Supremos, um Supremo para julgar a Constituição, que julga tudo, faz até inquérito, vai ter essa delegacia. Wilson Farias, isso te lembra o quê? Essa última afirmação... Que lembrança te traz? Essa última afirmação tua, ela é interessante, né? Só um pouquinho. Muitos, inclusive um dos grandes juristas brasileiros, oriundo do Ministério Público, Eulênio Streck, ele defende a tese, né? A tese de que deveríamos subtrair um pouco da competência do Supremo, ou seja, o Supremo permanecer, né, em questões eminentemente constitucionais... É que não tem controle, ele faz o que dá na telha. Deixa eu completar. E não se transformar, na verdade, em delegacias de polícia. Então, aí, obrigado pela colaboração, colega. Então, aí temos o Supremo para julgar a inconstitucionalidade de leis federais, que é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Olha, eu vou interromper aqui para lembrar que nós estamos aqui com a Estilos, né, para proteger você, a sua residência, segurança patrimonial. Obrigado pela presença, João. Está na telinha. Bem, eu quero fazer quero falar aqui sobre o evento do final de semana. Perfeito, eu quero dar... Só para concluir. Eu quero dar 1 minuto. Wilson Farias, Reginaldo, Isnar. Eu quero dar 1 minuto para cada um. 1 minuto e 20 segundos para te falar um pouquinho ali tá bem? Então, começo com as despedidas do meu amigo, agradecer a presença, que vamos falar, vai voltar em outros programas, que trouxe os livros aqui, ó, racismo, tópicos da reforma trabalhista e previdenciária e muito mais, mas o programa é muito bom e não dá tempo, nós vamos ter que fazer um programa de 2 horas, mas está convidado para um programa específico. Então 1 minuto. Talvez seja oportuno, na próxima oportunidade, eu, com o auxílio daqueles que trabalham na banca de advocacia que eu dirijo, eu lancei já 17 livros, de 20 anos para cá. E agora estou no final... Estamos na parte mais difícil que tem na elaboração de livros, que é a correção. E vou lançar ainda até o fim do ano, se Deus quiser, temas de direito penal 2 e retrospectiva da legislação penal processual de 2000 até 2023, de 23 anos, né? Quando a gente faz um compêndio,
das inúmeras leis que foram inseridas no campo material e processual penal. E então, talvez, meu caro Flávio, e dizer que foi um privilégio estar aqui contigo. Obrigado. Reconheço a tua batalha como cidadão, tá? E com muito orgulho eu fui o teu antigo orientador, mas quando estava na direção dali do Colégio 23, recordo muito bem que na época estivesse lá com o saudoso o Ornel, né, pessoa que era minha amiga, o que me orgulha muito. Muito obrigado. Agradeço e até a próxima. Reginaldo Bassi, você teve um evento, você tem 1 minuto e 20 segundos. Eu não vou falar do evento hoje, vou falar depois, mas nós tivemos um evento esse final de semana do PDT, onde o PDT apresentou alguns pré-candidatos, nos preparamos também, elegemos o delegado para a convenção estadual, que é dia 2 de setembro, lá em Porto Alegre, e também tiramos a nossa chapa majoritária para prefeito e vice de Pelotas. Já temos ali um grupo de quase 20 candidatos a vereador. Enfim, o PDT está se organizando para disputar a prefeitura em 2024. Agora, Flávio, eu queria aproveitar esse momento até em cima daquilo que disse para dizer um poema aqui sobre a doutora Leda Bate. O Luiz Telesca Mota, lá de Canguçu, escreveu sobre a doutora Leda Bate. Alô, colegas antigos, Marasco Gilberto Gastal, lembro da Leda Bate? Eu a via muito mal. Meus olhos estavam vendados para um ser tão especial. Era advogada dos pobres, dos carentes em geral. Não tinha qualquer preconceito para atender o desigual. O defendia com garra, esse era o seu ideal. Certamente morreu pobre, e é verdade. Os pobres não têm guarida. A Leda conheceu-lhes a alma, dava-lhes a atenção devida. Quantas vezes a vi rodeada dessa gente tão sofrida. Esse poema foi feito por um advogado, o Luiz Geraldo Telesca Mota. É um amigo particular e um grande escritor. Achados Poéticos Parnasianos, que é um dos livros dele. Traga no próximo. Ele fez esse poema em homenagem à minha mãe, e eu trago aqui porque por 2 ou 3 vezes o doutor Farias lembrou de algumas situações, né, até sobre a persecução penal, né, que ela aponta um equívoco que havia sido cometido em relação ao latrocínio e outros fatos. E ela tem histórias fantásticas, né, que eu vou contar aqui bem rapidinho, uma que é maravilhosa. Ela tira da cadeia uma mulher que havia... 20 segundos. Ela tira da cadeia uma mulher que havia sido acusada de ter envenenado o marido. Envenenou o marido morreu, ela estava presa, ela consegue um alvará de soltura, faz um habeas corpus, consegue um alvará de soltura e retira. A senhora ia a Porto Alegre fazer um exame. No caminho param na Andrade Neves, na casa da senhora, que era uma dessas casas que tem assim muito fundo, 50 metros de fundo e só 5 metros de frente, e a senhora vai e prepara um café e traz para ela e para o secretário dela, que era o Vicente Hipólito Rochedo. E aí, como ela tinha sido acusada de envenenamento, os dois se olham. Nós vamos tomar esse café e nós não falamos nada. A mulher, percebendo o constrangimento de ter feito o café fora da vista deles e trazido para que eles bebessem, então ela foi e pega a xícara e toma. Não se preocupem, não está envenenado. Então essa é a vida do advogado, né? Da advogada, a doutora Leda Bassi. Só para a gente terminar de uma forma alegre, lembrando um fato pitoresco da sua advocacia, da advocacia que ela fazia para os pobres, para os desiguais. Lembrando que hoje nós temos o Instituto Leda Bassi. Isnar, você encerra o programa, então. Então, tá bem. Então, muito obrigado aí, pessoal da técnica aí, que eu vou, por economia de tempo, não vou dizer os nomes. E muito obrigado a você aí, que sempre como nos para honra. dizer os nomes, Claudionei, o Pedro, o Sérgio Moacir, que está na vanguarda aí, Pior, os bastidores do programa. Então, já vão dizer dos nossos convidados também, o João, o doutor Wilson Faria, o doutor Reginaldo Bassi. E obrigado a você aí, que sempre nos honra com a sua presença. E até sábado que vem, né, Flávio, se Deus quiser, né? Divulgando aí a rede, mas estaremos gravando semana que vem já o próximo programa. Até lá.